Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações ouvintes do canal desportivo da RM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto para pessoas com deficiência. Desde histórias de sucesso, notícias, até temas de saúde e bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia estão Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias sobre o desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por mais inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, neste mês de junho, o país celebra 50 anos de independência. E para assinalar esta data, vamos refletir sobre os efeitos da independência no desporto para pessoas com deficiência. Começamos com a história de José Fernando Mulambo, mais conhecido por Apolinário, que mesmo com deficiência auditiva, se destacou na natação, representando o Clube Ferroviário de Maputo nos anos 80. O jornalista Abdulrahman Ibrahim traz mais detalhes. Chama-se José Fernando Mulambo, mas nas piscinas é conhecido como Apolinário. Surdo de nascença, começou a nadar aos 7 anos de idade no Clube Ferroviário de Maputo. Sem conseguir ouvir os comandos, aprendeu observando e imitando os seus colegas durante os treinos. Em casa, os pais sempre o apoiaram, mesmo sem compreender os detalhes técnicos do desporto. Determinado, José superou as barreiras da comunicação e tornou-se numa referência entre os atletas com deficiência auditiva. Por ser surdo, a entrevista foi feita com o apoio do intérprete de línguas de sinais, Paulo Teixeira. Como uma pessoa surda, para poder se comunicar com os meus amigos, sem saber exatamente o que ia fazer, os amigos me levaram a pé, de Chamanculo até aqui a piscina. O responsável na altura me inscreveu, colocou o meu nome, eu tinha que assinar, fiz a assinatura e no princípio comecei a treinar
fui crescendo, sempre ia para casa e os meus pais diziam alguma coisa em relação ao meu treino. Então, para se comunicar com os técnicos era um pouco complicado. Eles simplesmente usavam gesto dizendo quantas voltas eu deveria fazer na natação, mas eu não conseguia perceber muito bem. Alguns tentavam usar o gesto, então eu sempre imitava o que os outros amigos faziam. Quem também testemunhou o início da carreira de natação de Apolinário foi o amigo e vizinho de infância no bairro de Chamanculo, na cidade de Maputo, Walter da Costa. Ele lembra que os dois iam de bicicleta ou a pé até a piscina do ferroviário de Maputo. Para eles, a natação era mais do que um desporto, era um modo de vida. Convido a minha tia no início dos anos 80, ela convidou-nos para vir experimentarmos na piscina, experimentarmos nadar, aprendemos a nadar, eu e minha irmã Sandra. Daí, como o Apolinário era nosso vizinho, já os pais eram vizinhos no tempo colonial, brincávamos juntos todos, como crianças, então eu fui nadar, então convidei ele para a piscina, e foi assim. Daí em frente, íamos juntos todos, íamos de bicicleta, íamos a pé, só foi da infância, quando chegava as férias, era sempre nadar, íamos de manhã, íamos à tarde, era o nosso cotidiano, divertíamos ali imenso, íamos aos campeonatos, viajamos em Fabeira. Valério Domingos só percebeu que Apolinário era surdo depois de alguns dias. A partir daí, adaptou a forma de ensinar. Passou a usar gestos para indicar voltas, estilos e técnicas, garantindo que Apolinário tornasse em igualdade com os demais atletas. Eu, quando entrei em contato pela primeira vez com o Milambo tinha por aí 10, 11 anos. 10, 11 anos, ele ficava nas pistas laterais, ou pista 1 ou pista 6. Então, até o terceiro treino, que é o terceiro dia, eu não me apercebi que o Milambo era surdo. Então, por quê? Porque era um grupo cheio de crianças, dos 11 aos 15 anos, e eu falava para todos e gesticulava. Por exemplo, aos mais pequeninos eu dava alguns gestos. É quando um dia um atleta, o capitão da equipe, que me chama a atenção. Eu sou treinador, temos uma pessoa ali que não ouve bem e não fala. E o que é? Está na pista 6. Ok. Então, a partir daí comecei já a linguagem de gesto, pelo menos a quantidade de piscinas, quantas voltas tem que fazer e o que é que tem que fazer em termos de braçadas, a técnica, eu tinha que já gesticular e era o primeiro a apanhar as informações. Nas primeiras competições, Apolinário teve que se adaptar por conta própria, sem ouvir o apito da partida, observava os colegas e mantinha a cabeça erguida para se guiar visualmente. Mesmo com esta desvantagem, surpreendeu e venceu. Houve muitos desafios por eu ser alguém a competir num local novo. Então me diziam qual é a pista ou qual é a posição na qual eu deveria estar. Tinha lá o treinador, apitava, então eu não conseguia ouvir. Me dava algumas dicas como fazer. Então diziam logo que o apito tocasse, então eu deveria estar atento a reparar. Então eu controlava os meus colegas na competição, era o único que ficava de cabeça levantada para poder controlar. Logo que marcavam a corrida, eu sempre tinha uma ligeira desvantagem, acontecia sempre isso. Então eu competia com os outros e ganhei várias medalhas. Em primeiro lugar, os 400 metros, mas não me lembro exatamente fiz em quanto tempo. Então houve muitos aplausos, me parabenizaram, os amigos usavam o gesto para se comunicar, mas eu não sabia exatamente tudo o que estava a se tratar. Beatriz Francisco, mãe de Apolinário, recorda com emoção a alegria de ver o seu filho a nadar. Foi nos anos 80 que tudo começou. Sentia muito satisfeito ver o meu filho que
é deficiente, mas sabe fazer as coisas aqui. Parece que não é deficiente. Outro efeito marcante foi a travessia Maputo-Catembe. Mesmo com o receio da mãe, Apolinário se inscreveu com a ajuda do treinador Valério Domingos. Nadou em águas profundas e chegou em 5º lugar. O evento foi destaque nos jornais nacionais e consolidou o seu nome no desporto. É que fui atravessar Catembe Maputo, não fui assistir. Tinha medo, não era fácil. Está a ver aquele mar ali, é grande. Maputo Catembe já é um outro assunto, porque é um nado, posso dizer, livre. Okay. Ali é um nado que o atleta tem que chegar. Pode usar as técnicas todas possíveis, o objetivo dele é chegar. Então, a única coisa que nós dissemos só foi escrever as milhas que ele vai ter que percorrer. E dizer que, olha, aquela boia entra do meio e vai cair ali. Ponto final. E ele fez. A primeira prova foi um bocadinho difícil, porque foi num tempo de frio. Ele já nem podia explicar às pessoas que iam para lhe tirar. Graças a Deus estava um juiz que lhe conhecia, dizer que não, esse não houve, mas vai chegar. Momentos especiais da carreira de Apolinário incluem a convivência com os filhos do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel Júnior, conhecido como Samito, e Josina Machel, e o treinador Valério Domingos. O próprio presidente Samora Machel chegou a visitar a piscina do Clube Ferroviário de Maputo no momento simbólico de incentivo ao desporto. Ainda na natação, ele era colega de muitos bons nadadores. Eu recordo que ele engraçava-se muito com a Josina. A nós chamávamos de Josina Machel, engraçava-se. Estavam aqui os Teuanes, os Nhimpines, os Samitos, os Chiunguane Mabote. Aquilo era uma companhia de amigos que vinham lá do outro grupo para aqui e que envolviam-se sem problemas com o colega. Até que muitos, nas pequenas cerimônias, convidavam ele e deixavam algumas pessoas normais, mas isso tudo no meio da juventude, adolescentes. Então, é esse trabalho, é esse tipo de vida que eu vivi com ele. E para dizer que ele tinha bons tempos, tinha boas marcas. Eu recordo-me que saiu daqui com 1,18 a 100 bruços. Bruços era a especialidade dele. 50 bruços, 100 bruços, 200 bruços era a especialidade dele. Ele foi campeão nacional em 89 na Beira, num campeonato nacional. Depois de ter sido campeão da cidade em dezembro, em janeiro, ele na Beira foi conseguir ser campeão do escalão dele juvenil. A chance de competir fora do país, lugares como Eswatini e África do Sul. Viajou de avião pela primeira vez, venceu provas e trouxe medalhas. Mas a maior dificuldade ainda era a comunicação com os técnicos e árbitros. Uma experiência compartilhada por ele e pelo treinador Valério Domingos. Falaram sobre a viagem para Eswatini, então a dificuldade lá era a comunicação. No dia de viagem acordei muito cedo, preparei, vim para aqui para a piscina e nos despedimos dos responsáveis e fomos para o aeroporto. E foi a primeira vez eu a subir um avião e tinha lá alguém para acompanhar. Fui 2 vezes com ele para a Suazilândia. E lá a mesma coisa, explicamos que na altura não havia muito desporto para deficiente, não era muito acautelado, mas nós chegamos lá e explicamos, temos um atleta surdo e tal, só que não é problema, porque aqui a partida é com uma lâmpada e é só questão de dizer isso a ele e pronto. Ele, primeira prova, a segunda, e não fazia falsas partidas. Não me recordo termos advertido a ele por falsas partidas. Felizmente, tudo corria bem com ele. Em 2020, Apolinário fundou a Associação de Natação dos Surdos com o apoio de professores ouvintes e surdos. A missão é clara: garantir que jovens surdos tenham acesso ao desporto e possam competir em igualdade de condições. Comecei em 2020 junto com alguns colegas surdos. Então preparamos os documentos. Então neste momento ainda estamos no processo de aprovação, só falta o BR. Então eu vi que
a maior parte das pessoas que estão na natação são ouvintes, então eu pensei em incluir as pessoas surdas para competir, para haver igualdade, não haver discriminação, porque o desporto qualquer pessoa pode praticar, independentemente de ser deficiente ou não. Haverá concursos ou competições internacionais, Brasil, Moçambique, então tenho contato com estes países de fora. Hoje, fora das piscinas, José Fernando Mulambo dedica-se à promoção da inclusão. Ele deixa um apelo às famílias de crianças surdas, incentivam os filhos a praticar natação. Gostaria de informar aos familiares na qual querem inscrever os seus filhos com deficiência, é só contactar a mim. Pode ser na piscina olímpica do Zimpeto. José Fernando é atleta do Clube Ferroviário de Maputo, preocupado com a massificação da modalidade entre surdos. A seguir, falamos de atletismo para cegos. A atleta paralímpica Edmilsa Governo foi recentemente premiada pelo governo. Acompanhe a reportagem. A atleta paralímpica Edmilsa Governo foi premiada pelo governo moçambicano pelo recorde africano alcançado nos 400 metros, classe T13, durante os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2022. A atleta agradeceu o reconhecimento e afirmou que o valor recebido será de grande ajuda. Já tenho algo em mente e não posso ficar a revelar. Acredito que poderei revelar no Facebook, assim como pude revelar a minha casa nova, que estou já a construir. Creio que vou revelar no Facebook mesmo. Mas já sabes quanto é mais ou menos que vais receber? Já te disseram? Sim, já sei, porque foi algo que já recebi há 2 vezes nas premiações passadas, então será igual. Um bom dinheiro para começar a vida, não? Creio que sim. Não é lá grande coisa, né? Porque não tive aquela minha medalha, porque isso era mesmo o prêmio do recorde africano, mas dá para sustentar alguma coisa. A premiação entregue corresponde a 50% do valor total prometido. Segundo o ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manas, os restantes 50% serão pagos ainda neste semestre a todos os atletas que se destacaram desde 2017 em diversas modalidades. Este era um dos itens que vinha no plano desafiante, não é? Porque estávamos a dizer algo que desde 2017 não era pago e os atletas, com muita ponderação, serenidade, foram aguardando. É por isso que saudamos a atitude dos atletas e também, mais uma vez, dissemos que este é um novo ciclo de governação. Vamos trabalhar para que não aconteça mais este tipo de situação. Pagamos, sim, os 50% e também nos comprometemos a fazer ainda nesse semestre para fechar toda a premiação que tem dívida. Vamos trabalhar com os membros do governo, colegas que têm a prerrogativa de decidir sobre os dinheiros. Logo que encontramos, vamos fechar para começarmos a trabalhar para outro tipo de coisas mais importantes também dentro do Ministério. Bom, nós olhamos federações como aquelas que de direito lidam-se com os atletas. Este é o momento importante da comunicação social, transmitir esta nossa comunicação para que os atletas que estão naquelas listas de premiação aproximem-se às federações, porque elas já receberam o dinheiro e elas paguem. E nós aqui exortamos as próprias federações para olharem este sinal com muita responsabilidade. O dinheiro que é para pagar os atletas, paguem os atletas e não haja outro tipo de história que tente contornar, porque este é um direito que os atletas têm e nós respeitamos as federações, temos certeza que elas são idôneas e elas vão fazer a sua parte. Nós estamos com esperança porque Moçambique é um país que todas as modalidades desportivas elas representam um país com muita dignidade fora, levam o nome de Moçambique para bem alto. O que nós temos agora é pedir para que os atletas continuem a trabalhar, continuem a trazer medalhas. Nós como governo continuaremos a trabalhar para dignificar a imagem dos atletas e para fazer todo o desporto e todas as modalidades que elas existam de realidade e continuem a promover o desporto ao nível de Moçambique todo. Num outro desenvolvimento, o ministro afirmou que a massificação do desporto para as pessoas com deficiência continua a ser uma prioridade do governo. Prioridade do governo. O desporto não pode ter fronteiras e não pode escolher quem deve fazer. Estas pessoas especiais têm que merecer um tratamento especial.
especial, nós como governo vamos também dar o nosso apoio para que aqueles que têm deficiência encontrem enquadramento dentro do desporto e façam o seu desporto cobertos com aquilo que são os instrumentos do governo, e estaremos lá para dar todo o nosso carinho e todo o nosso apoio. De recordar que Edmilson Governo, além do recorde africano nos 400 metros T13 em Tóquio em 2022, detém também recordes africanos no Catar e na Coreia do Sul nas provas dos 800, 200 metros na classe T12 e nos Jogos Africanos de Brazzaville, no Congo, em 2015. Edmilson Governo, com o novo elenco do Comitê Paralímpico de Moçambique, espera ser perdoada e regressar às pistas. Em Cumbana, distrito de Jangamo, na terra da Boa Gente, em Ambane, encontramos o senhor João Arrone, com deficiência físico-motora, que juntamente com os filhos criou uma equipa de futebol local que participa no campeonato de Cumbana. Fique com a reportagem. João Arrone Kumban é um homem com deficiência físico-motora, com mais de 70 anos de idade, apaixonado por futebol, alfaiate de profissão, pai de 7 filhos, adepto feroz do Coxa de Sol. Kumban encontrou no desporto uma forma de unir jovens e afastá-los dos perigos do dia a dia. Há bom tempo, gosto de assistir e quando houver necessidade de apoiar, apoio. Posso ir até 30, 40 anos. Quando eu esteve no Maputo, eu ia assistir jogos de Coxa de Sol muito mais, porque é a equipe que mais gosto, que mais adero, exatamente estou mesmo dentro disso. Bom, aqui em Jangamo, pelo menos, já estou mesmo com uma equipe de Anadawe, uma equipe nova, que acaba de se fundar, que é essa mesmo que jogou há bocado. A paixão pelo futebol vem de longa data. Mesmo com a deficiência físico-motora adquirida na infância, João nunca deixou de lutar pelos seus sonhos e agora ajuda na realização dos sonhos dos filhos. Sim, tenho os meus 2 miúdos a jogar, exatamente. Não tá isso porque antes, quando eu apoiava para o Ferroviário de Jangamo, eles também estiveram lá, só que houve os meus miúdos, quer dizer, viram a necessidade de organizarem e fazerem a equipe deles. Então os seus miúdos é que organizaram, fizeram a equipe deles? Exatamente. E com o apoio do papá? Exatamente, é isso mesmo. Certeza, eu apoio muito e lhes dou ideias e dou-lhes conselhos para que não adiram muito nas bebidas, porque aquilo não ajuda. Eles, como jovens, senão o tempo deles passa sem saber o que estão a fazer, qual é o aproveito, não saberem disso. De facto, me ouvem. Muito mais quando for dias para jogos, a partir de sexta, eu lhes controlo para não beberem. A nova equipa, formada por jovens da comunidade, já tem vitórias em torneios locais. A Casa de João, que também é alfataria, tornou-se um ponto de encontro, uma verdadeira quartel-general do clube. Fazemos em casa, na minha alfataria. Sim, é onde tem vindo, temos reunidos por vezes, para podermos saber o que é que podemos fazer, quais são as vantagens e desvantagens na equipe. Portanto, daí, exatamente, temos reunido na sala onde eu faço o trabalho. Bom, ainda não comprei nenhum equipamento, mas claro que temos andado nos torneios e conseguimos alguma coisa, por isso que conseguiram de facto terem um equipamento completo. O sonho vai para além da aldeia. João espera ver um dia pelo menos um dos filhos a brilhar num grande clube e continuar a apoiar com quem tem alimentação, transporte até lavagem do equipamento do clube. Pelo menos que é o irmão mais novo, que é defesa, gostaram muito, tem os seus 23 anos. Ele de facto foi gostado e foi puxado para uma das equipes na Machis, onde preparam-se para esses jogos do campeonato provincial. Em que equipa está na Machis? Não faço ideia do nome. Como é que olha o projeto do Filimone organizar esse tipo de evento? Nos anos anteriores tinha campeonatos aqui, tem esse campo. Como é que olha este projeto? É um projeto bom, um projeto que dá vida para jovens, que dá mesmo para os jovens não se entregarem numa vida complicada, bandidagem, não. Por enquanto é boa ideia que
teve para fazer esse projeto de desporto, sim, nesse caso. E mesmo com a sua paixão pelo Coxa de Sol, não esconde o desejo de ver mudanças na direção do clube, que tanto admiram. Deixa-me uma mensagem forte, também em língua local. Bom, para mim a equipe, é verdade, nunca é demais. Sempre, mesmo que tenha perdido por tantos anos, taças, não sei quantos, mas eu gostaria que este ano, pelo menos, mudasse de ser, então subir mais para lá onde ele sempre, quer dizer, conseguia taças, não sei quantos, por aí tá. Gostaria que até este ano Coxa de Sol pelo menos volte ao seu lugar. Sim, sim. O seu lugar qual é? É de vitórias. Apesar de Silo se onegago a minha equipe, outro tempo podemos dizer minha tempo minha pelo menos um ano vai comba com o avo de facto desligar vai com ouro, mas cuidinani ava nani agitação qualquer na equipe, porque eu sei muito bem que a direção alguma coisa não está bem na direção. Porque quanto a parte de coisa, amanhã vai coja, uma boa vamos tu, mas sim a onega, os jogadores de onega, tu, mas sim a sambe, mas pronto, por último, se eu gostaria a onega como sim a agora eu não gostaria que essa parte de continuar com songa, não, me de banho agora que no Coxa só uma ana mudar, macalero, uma banheiro, yale, nhambana sentido, vai ir assim o nhau sambe, me de banho com a carato para a direção da equipe. Parabéns ao Sr. João Arrone, desejamos muito sucesso à sua equipa. O desporto para pessoas com deficiência ao longo dos 50 anos de independência do país foi esquecido, afirma o conceituado treinador moçambicano Arthur Semedo. Chamado a comentar sobre o desporto adaptado, o treinador de futebol Arthur Semedo afirma que, apesar de avanços pontuais, o cenário para as pessoas com deficiência ainda é marcado pela exclusão e pela ausência de políticas estruturadas que garantam o aproveitamento real do potencial. Para mim o panorama de facto não é feliz em relação ao aproveitamento do universo de pessoas com estas características. E posso lhe dizer, contrastando até com aquilo que é a normalização do desporto em geral, se nós já temos algumas dificuldades nos desportos convencionais, acabamos por reconhecer que todas as outras facetas e todas as outras dimensões da sociedade não estão devidamente contempladas. Semedo lamenta a falta de dados concretos e de uma base de cadastro confiável, e o que compromete o planeamento e a situação de entidades que poderiam promover uma inclusão mais efetiva deste grupo social no desporto e na sociedade. Deveria ser feita uma base de dados em relação, por exemplo, a esta população, para que de facto se pudessem criar ativistas, porque isto, na verdade, os ativistas teriam aqui uma importante relação com este universo de pessoas, porque é a partir delas que podem conhecer todas as nuances que demandam desta população. Portanto, e por isso acredito que esta dificuldade também faz com que este universo esteja numa situação excludente, não será o termo, mas que ainda o aproveitamento real, aquele aproveitamento que devia ser de facto universal, ainda está com algumas deficiências. Segundo o treinador, o desporto adaptado é uma ferramenta poderosa de socialização e de fortalecimento da autoestima, mas ainda carece de visibilidade e o investimento por parte dos governos, empresas e da sociedade civil. Até porque as pessoas têm de sentir parte desta sociedade, e eu até acredito que as pessoas possam sentir excluídas do processo. Acredito ainda que do ponto de vista individual haja este impulso para as pessoas emergirem, se mostrarem através dos seus organismos que tutelam este grupo populacional, mas as pessoas devem sentir de alguma forma alguma discriminação. Eu digo isto porque ouço algumas entrevistas da população afetada muitas vezes na televisão, na rádio, e sinto que o impacto ainda não é o desejável. Portanto, acredito que utilizando este processo, provavelmente poderíamos incluir mais gente na tal socialização que nós pretendemos e criar aqui um universo de gente que, na verdade, por esta ou aquela razão, se sente algo fora do processo. Mesmo considerando que estas pessoas, estamos a falar de umas pessoas com um perfil próprio, nada obstaria que houvesse uma conjugação até com pessoas, com atletas do desporto convencional e que pudessem, de alguma forma, ajudar a criar este impacto
quer aos organismos que tutelam, quer ao governo, quer à sociedade em geral. Ainda de acordo com Arthur Semedo, mesmo com atletas que se destacam internacionalmente, o impacto dessas conquistas não tem sido aproveitado para a sensibilização à opinião pública e mobilizar instituições em favor da inclusão. Eu sabe que tem havido alguns atletas que têm tido até prestações internacionais e mesmo isso também não tem sido devidamente aproveitado para que possa ter um impacto na sociedade. Portanto, é a partir deste impacto criado na sociedade é que começa-se a mobilizar a própria sociedade para que perceba, porque a própria sociedade também anda um bocadinho, creio que anda um bocadinho a leste do que se passa com este segmento populacional. Portanto, penso que aqui também temos aqui alguma... Quando os problemas de um determinado segmento social são sentidos, são vividos pelo universo da sociedade, acaba por haver sempre uma conjugação de esforços de todos os organismos, de todos os segmentos da sociedade, para que todas as corporações, se assim entendermos, possam trilhar o mesmo caminho e que possam assumir aquilo que todos nós nos propusemos, sobretudo para esta população. Para o antigo treinador do Bahia de Pemba, a comunicação social tem um papel estratégico na promoção do desporto inclusivo, ao dar visibilidade às histórias, desafios e talentos de um segmento populacional frequentemente esquecido. Claramente este também é um papel que se calhar a comunicação social também desde logo tem que começar também a ser um agente interventivo, porque a divulgação deste segmento da sociedade, as necessidades, os desafios, as oportunidades que isto encerra, não deixa de ser um fator primordial para que também não se esqueça este fenómeno e que possa estar na ribalta, que as pessoas tenham sempre estes exemplos bem presentes e que possam angariar parceiros, patrocinadores e gente eventualmente interessada para que este segmento de facto tenha a projeção internacional, nacional e internacional, tal como nós dizemos. Acredito que a intervenção da comunicação social é extremamente importante. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Nos momentos finais do programa, despeçam-se Amina Chakami na apresentação, Abdurrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na restante programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.